O Fábio Melo, e o Cruzeiro tem alguma novidade sobre contratações, Fábio? Alguns nomes surgiram nos últimos dias, mas a impressão que eu tenho é de que não tem nada muito perto de ser concretizado por agora, tá? O Valentim Gomes, que era aquele zagueiro com quem o Cruzeiro negociava já há algum tempo, coisa deu uma bela esfriada, até porque a pedida do Vélez muito acima do que o Cruzeiro está disposto a pagar. Imagino que devam chegar pelo menos 3 reforços, essa é a intenção do Pedro Lourenço em conversas com o Leonardo Jardim. Um nome na mira é do Vitor Gabriel, o zagueiro que pertence ao Sport, está sendo comprado pelo Inter, mas a pedida do Inter assustou. O Inter quer 10 milhões de euros. Há busca também por um atacante de lado e mais um meio-campista. Vamos falar daqui das coisas daqui, do futebol por aqui. Vamos falar do Cruzeiro. Emerson Pansieri, os jogadores curtindo os últimos dias de férias. Boa tarde, Pansieri. Boa tarde, João. Um abraço pra você, pro Alê, todo mundo que acompanha o Bastidores da Itatiaia. É o domingo de férias para os atletas do Cruzeiro. Na semana que vem, todo mundo de volta aos trabalhos no domingão. É porque o time se reapresenta na sexta-feira, dia 27, na Toca da Raposa, e começa os preparativos para a disputa do Campeonato Brasileiro, também da Copa do Brasil, a retomada do calendário para o time celeste. Jogo marcado dia 13 de julho, é um domingão, às 8:30 da noite, confronto contra o Grêmio no Mineirão. Até lá, com esse gramado novo de inverno, já todo resolvido, teve a semeadura na última sexta e o Cruzeiro espera que o gramado esteja naquela condição legal para essa partida do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Cruzeiro nos próximos dias também vai divulgar a venda de ingressos. Agora o sistema de biometria facial é uma questão legal, uma questão de legislação brasileira. Tudo isso também é importante para o torcedor, para o ouvinte da Itatiaia já ficar sabendo que tem essa alteração. E é importante então destacar esse calendário do Cruzeiro, porque tem a retomada dos trabalhos na sexta-feira, dia 27. No dia 2, uma quarta-feira, o Cruzeiro segue para o Espírito Santo, segue para Vitória. Dia 3 tem esse confronto contra o Defensa e Justiça às 8:30 da noite. Na Vitória Cup, duelo que a Itatiaia, além do radinho tradicional, que tá todo mundo acostumado, também com imagem. Aqui na Itatiaia, com o YouTube, você vai acompanhar o jogo com imagem, assim como foi lá nos Estados Unidos, na FC Soccer Week, que aconteceu nos Estados Unidos. Transmitimos o duelo contra o São Paulo, né? O clássico também contra o Atlético na nossa transmissão. E o Cruzeiro, no dia 6 de julho, fecha a participação na Vitória Cup contra o Banfield. Vai ser o Banfield e não o Estudiantes. Estudiantes tem um confronto importante pela Supercopa Argentina contra o Vélez, e aí poderia mandar time reserva. A competição não achou interessante, então prefere um time titular do Banfield, que estará aqui para esse confronto no domingo, dia 6, às 4 da tarde, também com radinho e imagem no YouTube da Itatiaia. Essa é a programação do Cruzeiro, que teve o aval do técnico Leonardo Jardim. Eu pude perguntar para ele naquela coletiva após o empate com Vitória. Ele falava que isso era importante, manter competitividade, o mental dos atletas também é importante em jogos, mesmo que sejam amistosos, para quando retomar esse calendário, porque tem uma preparação, tem um adversário do outro lado, e isso também são aspectos fundamentais no que o Cruzeiro tem como ideia para Campeonato Brasileiro e também para a Copa do Brasil. É o calendário do Cruzeiro então, João. E vale lembrar, né, Ale, que quando o Cruzeiro ficou parado, aquele momento ali do final do Campeonato Mineiro pro Brasileiro, foi onde o Jardim deu uma arrumada boa no time e começou a dar a cara dele pro Cruzeiro. Então essa parada agora pode ser mais uma oportunidade dele dar uma arrumada boa, dele engrenar ainda mais o time do Cruzeiro, dele descansar o elenco para vir aí para uma batalha do segundo semestre, né? São vários aspectos positivos, né? Tem um aspecto evidentemente que é negativo, de você perder aquele embalo que o Cruzeiro tá jogando muito, tanto que conseguiu chegar à liderança dividida com o Flamengo do Campeonato Brasileiro. Mas tem muitos aspectos positivos, principalmente se você tem um grande treinador, que é o caso do Cruzeiro, tem uma grande estrutura. Então você tem condição de melhorar o que já estava bom com o dia a dia de trabalho. Você tem condição de, observando cuidadosamente o mercado, de fazer uma contratação aqui, outra ali. Você tem a oportunidade de recuperar
alguns jogadores que estavam cansados ou lesionados. Vale lembrar que o Caio Jorge saiu no intervalo do último jogo, então tem a oportunidade de melhorar essa condição clínica e física. E ele já entrou nesse último jogo, meio segundo a informação do Pansieri, meio que no sacrifício, né? Exatamente. Porque era jogo muito grande que não dava para abrir mão dele, né? Tem os jogadores que já estavam lesionados, mas que ganham mais tempo aí nessa batalha para ficarem aptos, que é o caso do Mateuzinho, que é um excelente jogador, e mais para frente, inclusive, o João Marcelo. Então, tem vários aspectos positivos. O Cruzeiro faz um planejamento que eu entendo muito interessante, porque além dos treinos, você tem aí dos jogos, os torneios, o torneio amistoso, né? Então, acho que tem vários aspectos positivos que o Cruzeiro vai ter nessa parada aí, viu, João? Agora, há males que vêm para bem. Do mesmo jeito, ninguém quer ser eliminado de nada, todo mundo quer ganhar tudo. É assim o futebol, é o que você falou aí. Os europeus não estão nem aí até a hora que o bicho pegar, que os caras puderem ser campeão, vão estar aí sim, né? Com certeza. Agora, a eliminação do Mineiro fez bem ao Cruzeiro e acho que o Cruzeiro está fora da Sul-Americana será muito bom para o calendário do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro terá tempo num segundo semestre de focar num brasileiro, onde vem muito bem. E aí os grandões estarão todos dividindo Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Então, essas duas eliminações podem ser decisivas para um sucesso do Cruzeiro na temporada, pensando em Copa do Brasil e em Campeonato Brasileiro. Dos brasileiros eliminados da Sul-Americana, a gente pode dizer, curiosamente, que o Cruzeiro foi o melhor, porque ele saiu fora logo de cara, né? Tanto que os últimos 3 jogos, o retorno da Sul-Americana do Cruzeiro, todo ele foi feito com uma equipe alternativa. Então, já durante a competição, faltando 3 jogos para acabar a participação do Cruzeiro, mais ou menos a gente já sabia que ele estava fora, porque ele perdeu os 3 primeiros jogos, né? E até o técnico fez questão de dizer que não estava lamentando nada, tá fora ali. Exatamente. Então, começou a poupar os jogadores ali nos 3 jogos finais. E isso deu um gás. Evidentemente, a gente está tendo mais uma prova aí no Campeonato Mundial, que o futebol é cada vez mais físico, cada vez mais tático, e o Cruzeiro não participando desses jogos, desses 3 últimos jogos da Sul-Americana, ele estava sempre inteiro para o Campeonato Brasileiro. E é o que não acontece com os seus rivais. Por exemplo, você imagina aí o Flamengo, que tem Copa do Brasil e a Libertadores, tem 2 rivais muito importantes, né? Vai pegar o Internacional na Libertadores e vai pegar o Atlético na Copa do Brasil. É quase impossível você pensar que o Flamengo, por mais que tenha um elenco maravilhoso, sensacional, jogue com o mesmo time essas competições eliminatórias e o Campeonato Brasileiro no fim de semana, né? O Palmeiras também está envolvido na Libertadores, está ainda na Copa do Brasil. Então, pelo menos essa da competição sul-americana, né? O Cruzeiro tem essa vantagem e pode se aproveitar disso. Ô Pansieri, essa questão do acordo com o Mineirão? João, o Cruzeiro vem conversando constantemente com o Mineirão para ter essa rentabilidade no acordo que vai ser firmado entre as partes. Esse contrato está acabando no fim do ano, o atual, né, o vigente, ele acaba no fim do ano, foi assinado lá no dia 28 de abril de 2023, quando o Ronaldo ainda era o dono da SAF do Cruzeiro, mas agora é outra história, né? O Pedro Lourenço como presidente, é o Pedro Júnior como vice-presidente, e as conversas do Pedro Júnior também nesse sentido de ter uma melhor rentabilidade financeira, de ter um contrato melhor para o Cruzeiro, mostrando que a realidade é diferente também, é estádio cheio sempre, é toda uma atração hoje o Cruzeiro no Gigante da Pampulha, por essa boa fase que vem passando a equipe. Então tudo isso está sendo construído com o Mineirão para que o Cruzeiro tenha uma melhor volta financeira nesse contrato. Essa é a realidade. Por conta das taxas, de tudo, o Cruzeiro sabe que pode ter uma condição melhor e tudo isso vem sendo costurado. Foi até uma matéria do GE, né? E a gente pôde também confirmar que o Cruzeiro quer essa melhoria das condições com o Mineirão, João. E tomara que melhore, né? Porque o Mineirão é a casa do Cruzeiro e o Cruzeiro jogar no Mineirão é sempre muito bom pro Cruzeiro, pro torcedor do Cruzeiro que tem o Mineirão como a sua casa. O torcedor do Cruzeiro tem identidade com o Mineirão, né? Ô Pansieri, e essa semana foi importante para 3 jogadores que não estão de férias, né, Pansieri? Pois é, João, tem 3 atletas que não estão de férias nesse elenco do Cruzeiro. É o jovem Janderson,
que recebeu essa oportunidade de subir da base do Cruzeiro para o time principal, teve uma lesão e vem fazendo a recuperação na Toca da Raposa. O João Marcelo, né? Troféu Guará, o João Marcelo, uma temporada importante no ano passado, foi premiado. Me recordo até de levar o troféu na casa do João Marcelo. Ele teve uma lesão multiligamentar e vem treinando também sério na Toca da Raposa. Até colocou essa semana um post, né, agradecendo a Deus o fato de estar fazendo corridas em campo, já conseguindo fazer as atividades em campo. O Matheus Henrique, que vem no processo até mais rápido, né, de recuperação, porque foi uma cirurgia um pouco menos importante, né, na linguagem da medicina esportiva do que a do próprio João Marcelo. E esse jogador, como explicamos aqui também na Itatiaia, num processo importante de melhoria da parte física agora, tem a questão da fisioterapia, todo esse trabalho que é integrado no departamento médico do Cruzeiro, utilizando essa infraestrutura nova do Cruzeiro, que foi apresentado recentemente para a imprensa. Então, são atletas que o técnico Leonardo Jardim está olhando, não para agora o Janderson, mas o João Marcelo num futuro que não é muito distante, talvez lá para setembro, para fim de agosto. Agora o Matheus Henrique, lá para metade de julho, pode estar assim com o time do Cruzeiro para esse pensamento de retomada do Campeonato Brasileiro. Segue com você, João. Um abraço. Um abraço, Pansieri. E o João Marcelo podendo voltar é um baita de um reforço, né, Ale? Ah, maravilhoso, né? Um jogador que vivia o seu melhor momento na carreira quando acabou se machucando. O Cruzeiro, evidentemente, não sentiu tanto a sua ausência porque o Vidalba tá jogando muito bem, né? E ainda tem o jovem Jonathan Jesus, que quando é solicitado tem correspondido sempre com a liderança ali do Fabrício Bruno, que é um xerifão ali da zaga, né? Então, eu acho que o Cruzeiro, inclusive, tem essas boas opções, principalmente com a volta do João, que é um jogador que pode somar muito. Muita gente tem falado de, não, mas pode trazer um reforço pro miolo de zaga e tal. Eu acho que se o João Marcelo tiver recuperado, e você tiver ali o Fabrício Bruno, que é uma unanimidade, Vidalba, que está muito bem, Jonathan Jesus, que é jovem e muito promissor, e o João Marcelo, claro que vai ter que retomar o ritmo, vai ter que, aos poucos, ganhando uma minutagem, mas que também é bom jogador. Quem sabe ali, se você não consegue promover algum menino da base, né? Você tem algumas boas opções surgindo, e aí eu acho que vira uma alternativa interessante. Eu tenho uma ideia de que se não for para trazer aquele zagueiro, do nível do Fabrício Bruno, por exemplo, um titular absoluto, eu ficaria com o que tem e tentaria promover algum jogador da base, viu, João? Você é um defensor sempre da base, né, Ale? E a gente estava comentando aqui, agora há pouco, até no intervalo, tanto que é importante esse fomento da base. O tanto de dinheiro que o Flamengo fez com base, o tanto de dinheiro que o Palmeiras fez com base, e aqui em Minas às vezes a gente não vê Atlético e Cruzeiro aproveitando tanto isso, né, para revelar jogador, que é o que muda a história do clube, né, Ale? Ninguém vai vender jogador de 27, 28 anos por 30 milhões de euros. Você vai vender por isso ao menino de 19, 20 anos. Exatamente. É o cara que vai ter um mercado aí inteiro pela frente na Europa, né? E aí pensando inclusive nos rivais, né? Você tem Palmeiras e Flamengo que contratam muito, mas que revelam muito, né? Então, esse investimento na base e principalmente essa fase de transição, né, João? Porque o importante é você pensar na transição da base para o profissional. Se o clube dá espaço, se o clube tem essa tradição, se faz essa transição com cuidado, né, com carinho, e eu acho que isso é muito importante porque você tem um retorno técnico, como é o caso de muitos, né? E também lá pra frente tem um retorno financeiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.